Os maus sentimentos dos consumidores sobre uma economia não devem ser ignorados. Pelo contrário, deve ser um alerta gerado para a base econômica. E isso nada mais saiu hoje da boca da presidente do Fed de Boston, que traz à tona mais uma realidade da economia norte-americana. No dia de hoje, 15 de abril de 2024, as incertezas de um cenário norte-americano continuam. E Susan Collins diz que teme uma profecia negativa para os mercados. E isso traz um alto realizável entre os americanos pessimistas. Isso e muito mais a gente vai ver agora dentro do Giro de Mercado. Bem-vindo a mais um Giro de Mercado. Os maus sentimentos dos consumidores sobre uma boa economia não devem ser ignorados. Essa foi a principal frase de Susan Collins, presidente do Fed de Boston, no ciclo dessa manhã, trazendo projeções e alentos para o mercado norte-americano. O posicionamento do Banco Central do Fed de Boston se beneficia cada vez mais a um ciclo de otimismo que não existe dentro do mercado. Podemos observar que claramente o Banco Central se beneficiaria se prestasse atenção real aos maus sentimentos dos consumidores norte-americanos em relação ao que é uma realidade de boa economia. E o que é uma realidade de boa economia? É a relação de ganhos e projeções de trabalho com o real preço de consumo. E isso está descasado. E a gente vai falar disso ao longo do vídeo. Numa ampla observação sobre tudo o que Collins falou no ciclo dessa manhã, a gente pode dizer claramente que o impacto teimoso da inflação é o que mais marca o cenário dentro dos Estados Unidos. O quadro, muitas vezes, de uma desigualdade econômica está sendo instaurada não pela falta de oferta de emprego e nem pela oferta de trabalho. Ou melhor, nem pela oferta de aumento de salário, e sim pelo aumento de preços. Os preços estão sendo responsáveis pela desigualdade trabalhada dentro do cenário de projeção do mercado consumidor. E aí a gente começa a observar a criação de uma massa de consumidores frustrados americanos, enquanto decisores políticos do Fed trabalham para estabilizar a economia. E essa massa de frustradores traz um movimento altamente preocupante, que eu vou narrar mais adiante, que se chama poupadores. Coisa que não existia nem nas palavras do cenário financeiro americano. Mas Susan Collins diz claramente em sua projeção de hoje e no seu discurso, abre aspas, penso que pode ser verdade que muitas partes da nossa economia estão a ir extremamente bem e que algumas pessoas estão realmente em dificuldades e que há um nível elevado de ansiedade e desafio. E quando a gente fala de um nível de ansiedade e desafio, na verdade ela está querendo dizer o nível de capacidade do mercado de acreditar no consumo. Por quê? A relação de consumo, ela se baseia numa relação de credibilidade. E essa credibilidade é que o Fed não pode perder. Por quê? Porque o consumo, o mercado consumidor, ele amplia a sua visão e o seu poder de consumo quando ele acredita claramente que, ao longo prazo, ele tem a garantia de reinserção no mercado de trabalho ou reservas ou manutenções financeiras suficientes que custeiem os seus gastos atuais em caso de desemprego. E não é isso que debruça dentro do cenário norte-americano, onde o medo do desemprego e a real falta de poupança está trazendo o mercado ao medo de consumir. E o pouso suave cada vez fica mais longe. Quando as pessoas começam a observar que viver e como viver
em um ambiente impactada pelo cenário econômico traz uma série de fatores e o principalmente é afastamento do mercado de consumo. A gente pode ver que essa verdade, ela trabalha em muitas partes de todo o cenário econômico e influencia uma cadeia por inteiro. E ela está extremamente bem posicionada quando a gente observa que setores sociais norte-americanos realmente encontram-se em dificuldades e a um nível elevado de ansiedade e desafio. E esse nível não é trazido pela falta de emprego ou por falta de salários elevados, e sim pelo descasamento entre a proporcionalidade real dos preços de consumo e da capacidade de inserção de capital dentro do mercado. Porque a elevação do emprego, a elevação do poder aquisitivo na base salarial, mas a elevação também no preço da gôndola, deixando consumidores afastados da possibilidade de consumir. E isso se chama inflação. As medidas do sentimento dos consumidores, dos eleitores norte-americanos, mostram um pessimismo permanente em torno de todo o cenário econômico. E o pessimismo traz ao cenário de poupar. Apesar de meses de dados econômicos que relativamente o mercado financeiro respirou como extremamente positivo, mostra um baixo desemprego e salários crescentes, mas na verdade esqueceram de avisar o descasamento com os preços. Juntamente a uma tendência que dizem de descendência da inflação, demonstra ela mais relativa e ativa. E isso passa a confundir todo o cenário de investidor e de especulador, e principalmente no cenário de tomada de decisão. E o complicado cenário ainda piora pela guerra política antes das eleições presidenciais americanas de novembro. Essa lacuna pode ser parcialmente explicada pela continuidade, principalmente dos preços elevados de muitos bens de consumo, por um sentimento geral de incerteza de um futuro na sequência do mundo pandêmico. O Fed elevou as suas taxas de juros para tentar abrandar esse cenário, mas ele não é impactado e nem demonstra retração, e sim resiliência, expansão e manutenção. Mas os preços reais dos bens e serviços, eles não regressam em nenhum momento. Provavelmente não regressarão. Os níveis anteriores aos níveis da pandemia podem ser não mais vistos desde 2020 em diante. A grande percepção é que o cenário é debruçado dentro de um fator chamado tempo. E isso pode demorar mais do que o previsto para o Fed, até que os consumidores passam a ter tempo para se adaptar a toda a mudança estrutural. Algumas famílias americanas podem simplesmente ainda estar se recuperando do choque da pandemia e principalmente dos seus gastos excessivos e pela falta, ou melhor, a diminuição do laboro durante o período, e gastaram parte de suas reservas e poupanças. Mas dentro de um ambiente de incerteza como hoje, produzindo um sentimento de insegurança e ansiedade, a gente tem um cenário de poupança voltando a marcar as palavras no mundo consumidor. A preocupação com o cenário negativo e o cinismo se espalham cada vez mais dentro do consumo. E as empresas apertam os cordões, as bolsas preventivamente reflexionam isso dentro de uma certeza, criando uma profecia do autorrealizável, que poderá arrastar a economia para baixo, despertando o urso faminto e adormecendo o touro, ou melhor, que já está cansado de pular na arena. Uma das coisas que eu considero mais importante é a gente observar a dinâmica do autorrealizável com o mercado de consumo. Uma vez que séries de pessoas recuam
a sua forma de consumir, desacelerando a economia, porque as pessoas estão preocupadas com cenários futuros de emprego ou de recomposição da base salarial gasta para o consumo. Com isso, entrando um cenário que se chama poupar. E esse ciclo pode estimular demissões ao longo prazo e, melhor, definir alto perfil em um determinado setor, e ele se chama indústria. A habitação é outro cenário que preocupa. O alto custo dos juros das casas, os altos custos das casas e principalmente dos aluguéis impactam claramente na absorção de migração de massa trabalhadora, mas também a parte financeira da população com seu salário base. E isso diminui mais ainda o mercado de consumo, afastando a possibilidade do cenário do pouso suave. As coisas que a gente mais observa dentro hoje do mercado norte-americano é quando a gente observa o desafio relacionado à habitação e consumo. E o que mais o cenário está de olho? Observa que a gente falou até agora de taxa de poupança voltando dentro dos lares americanos. Essa porcentagem de rendimento disponível para as pessoas que poupam em fevereiro foi de 3,6%, o mais baixo em mais de uma década. Mas março parece que isso despertou, porque só se falam em poupar, contracionar e sair do mercado de consumo. O otimismo realista que reconhece agora, dentro do cenário econômico norte-americano, pode ser, na verdade, o pessimismo de pesadelo que debruça sobre ele. Acreditar fortemente que, embora ainda possa não ser tão importante para a decisão de uma política monetária adotada ao Fed, cada vez que passa, as taxas de juros se tornam mais longe. E isso vem de acordo com esse cenário. A investigação quantitativa, que tanto o mercado debruça e tenta entender, ela é encontrada no livro bege do Fed, que é uma coleção de informações anedóticas, que cada um dos 12 distritos escreve essa história. E mais impactante, parece que tem o mesmo discurso por dentro deles. A gente pode dizer que é uma relação ao passado com o presente, onde tem o desgaste de um fator. E esse fator se chama tempo. E o Fed gastou esse fator. A inflação e o mercado de trabalho andam lado a lado. E falando nisso, a gente não pode ignorar que o mercado de trabalho norte-americano, no último trimestre, houve o acrescente de 2.300.000 novos trabalhadores, imigrantes ilegais não contabilizados que entraram dentro do mercado norte-americano, que serão, sim, massa de trabalho, direta ou indireta. E mais do que isso, realocadores de capitais dentro de um mercado da onde deveria estar saindo com calma e lentidão. Isso vai dificultar ainda mais o preço da inflação. E falando isso, a inflação em março foi um pouco superior ao previsto pelo cenário de Wall Street. E ela permaneceu bem acima dos 3,5% que o Fed tanto tinha como esperança. A gente observa claramente um contexto de dificuldade e mais fatos relevantes que vai transformar essa relação em dureza. Eu sou o Rodrigo Meff, bem-vindo a mais um Giro de Mercado. Deixe seu like, coloque seu comentário e compartilha esse conteúdo com o amigo ou grupos de amigos que poderiam ser útil obter essa informação. Forte abraço e a gente se vê no próximo Giro de Mercado.